Boa noite para você que está em casa. E é uma alegria muito, mas muito grande. Se puder botar as luzes aqui para o povo, para a gente. É uma alegria enorme estar aqui nessa noite. Como o pastor Lucas bem disse, é nosso último episódio dessa série. E eu não sei quem estava domingo passado. Alguém estava domingo passado? Dá um tchauzinho se estava domingo passado. Eu pretendo fazer a mesma coisa que a gente fez domingo passado. Eu vou trazer uma mensagem breve e nós vamos tirar um bom tempo de oração. Posso ouvir um amém? E vamos orar também pelo pastor Lucas. Está todo mundo com saudade dele? Quantos estão com saudade dele? Dizem um amém mesmo, gente. Todo mundo com saudade dele. E isso também demonstra o quanto a igreja ama ele, o quanto a igreja ama ser pastoreado por ele. Mas logo, como ele disse, logo ele está de volta. Tenho certeza que Deus está dando revelação para ele, está dando direção para ele. E quando ele voltar para cá, vai voltar com série, já vai voltar com direção. Posso ouvir um amém? Então, antes de eu começar a pregar, eu vou passar o vídeo de avisos. Pregamos e tiramos um bom tempo de oração. Amém? Então, dá uma olhadinha na telinha aqui, para você ficar por dentro dos nossos recados. Olá igreja, como que você está? Esse vídeo agora é muito importante para você que quer estar por dentro das nossas programações aqui da Palavra Viva. No dia 28 de abril, às 20 horas, aqui na nossa igreja, teremos o encontro de mães atípicas. Esse é um encontro para você, mãe atípica, que quer compartilhar experiências, contar histórias e gerar conexão para fortalecer a sua fé e essa caminhada. E para você, homem, nesse dia 30 de abril, no finzinho do mês, nós teremos o primeiro encontro de homens do ano. Então separa na sua agenda e não perde por nada, porque esse vai ser um culto específico para você, homem. Te espero aqui. E agora para você, mulher, no dia 2 de maio, anota essa data, não perde por nada, nós teremos o encontro do Só Pra Elas institucional. O evento começa às 3 horas da tarde, vai ter café, vai ter adoração, vai ter pregação também. E por isso nós temos um link de inscrição. E o QR Code está aqui do lado, ó. Só apontar a câmera do seu celular e se inscrever para esse momento único entre mulheres. E para você que quer se conectar e ser de fato igreja conosco, nós temos os Connects. Os Connects são pequenos grupos em diversas localidades, com pessoas que vão compartilhar da sua fé e compartilhar a jornada da fé junto com você. Então não fique de fora, nos procure no Bem-vindo à Sua Casa, nossa central de informações, e faça já parte de um Connect. Olha, eu sei que é difícil se lembrar de tudo, mas não se preocupa. Para isso tem as nossas redes sociais. Nos siga @Palavra Viva Church, @Bispo Flori Ramos e @Lucas Paivaê. Agora você está por dentro de tudo que vai acontecer na nossa igreja nos próximos dias. Então é isso, Deus te abençoe e tchau! Ele tá no... O homem ele tá no telão, ele tá aqui, tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas gente, é uma semana agitada. Você, homem aí, viu que nessa quinta-feira você tem um compromisso marcado aqui na igreja. O pastor Alex vai trazer uma palavra poderosa para nós. E sábado tem mulherada aí, posso ouvir um amém? Não, da mulherada? Tem um encontro marcado aqui, que daí é o seu tempo de estar sendo ministrado. E, para eu não me esquecer, o meu último recado, o pastor Lucas, juntamente aqui com o pastor Mateus, eles começaram um movimento chamado Seeds Movement. Um movimento que vem para agregar aos empreendedores. E já aconteceu um primeiro encontro na nossa Palavra Viva em Canasvieiras. E nessa terça-feira em específico, vai acontecer na nossa PV em Palhoça. Nessa terça-feira, às 20 horas, vai ter uma palestra para falar sobre empreendedorismo. Então eu gostaria que você empreendedor que está aqui, ou você que está aí na sua casa, mas é da região, que você guardasse essa data e você estivesse conosco na terça-feira, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Também quero agradecer uma forte, mas essa tem que ser uma forte salva de palmas por todos os cooperadores do batismo lá, ó. Vocês foram demais. Que Deus abençoe a todos. Toda semana comprometidos, vieram cedo. E vocês fazem a diferença. Vocês ministram assim como nós ministramos aqui em cima. E que Deus recompense cada um de vocês. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo
capítulo de número 17, versículo de número 8. Vou ler numa versão diferente da sua, mas não tem problema, você pode acompanhar aí, sem problema nenhum. Êxodo capítulo 17, versículo de número 8, diz assim: E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué, eu acho que está um pouquinho alto o meu microfone aqui. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha ordenado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nele pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Fecha os teus olhos. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo nessa noite. Que noite linda, Senhor, de pessoas declarando publicamente que são teus. Sim, nós fazemos igreja para isso, né, Senhor? Nós fazemos igreja para que o teu nome seja exaltado, e que para as pessoas possam se converter e publicamente declarar que suas famílias são do Senhor. Então é uma noite, né, Senhor, de ação de graças. É uma noite em que o teu Espírito vai nos ministrar, onde o teu Espírito vai abrir os nossos corações, para que nós recebamos uma porção nova da tua parte, uma porção fresca da tua parte, uma graça renovada. Sim, Senhor, todos aqueles que estão de maneira presencial, mas também aqueles que estão de maneira online, te pedimos, Senhor, uma graça especial para essa noite, que o teu Espírito possa nos ministrar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu normalmente gosto de dar um título às minhas mensagens, e o título de hoje é Vencendo nos Lugares Altos. Vencendo nos Lugares Altos. Eu falei para vocês no domingo passado, mas eu estou tendo um costume, que às vezes nós, falei isso, né? Às vezes nós, os pastores, Deus tem que ter misericórdia da gente, porque a gente às vezes é muito autônomo, né? Muito autossuficiente, e tenho tido esse costume de perguntar ao Senhor o que Ele quer ministrar para a igreja, o que Ele quer falar para a igreja. E nessa semana nós tivemos uma reunião com alguns líderes, e toda semana, né, os pastores estão se reunindo aqui para orar por 2 turnos, às 9 da manhã, às 2 horas da tarde. Tem sido uma bênção esse tempo de oração. Pastor Luciano aí, firme guerreiro, que está aqui com a gente nessas semanas. E então Deus sempre me ensina. Na quinta-feira, acabada a reunião, não sei se o Edson está aqui, mas o Edson me chama assim, está aqui, ó, me chama assim, diz: cara, na oração, Deus me falou algo a respeito da passagem de Moisés, Hur e Arão. Eu olhei para ele, tá aqui Deus falando aqui, ó, na minha frente. Deus falando na minha frente, tá aqui, ó, tá aqui, pronto. Deus está falando, cara, através de ti, Deus está falando comigo. E eu fui me debruçar nessa passagem que a gente acabou de ler. Você sabe que aqui a nação de Israel ainda não é uma nação como a gente conhece, como país, como nação, uma sociedade organizada, com leis. Isso não está acontecendo ainda. É um amontoado de gente que acabou de sair do Egito. Então você sabe, você que acompanhou a novela da Record, posso ouvir um misericórdia aí? Então você sabe como Deus tirou o povo do Egito? Verdade ou não? E com uma mão bondosa, com milagres, com prodígios, Deus tira Israel, e agora eles estão no deserto. Mas é um povo murmurador, sua graça. É um povo que reclama de tudo. E pouco tempo antes,
eles reclamaram para Moisés que eles não tinham água. Moisés vai lá em orientação, né? Dirigido por Deus, orientado por Deus, e fala com a rocha, e da rocha sai o quê? Água. Então, eram milagres assim, sobrenaturais. E aí, no começo da caminhada acontece esse relato aqui de Êxodo capítulo 17, da qual um povo vem guerrear contra esse amontoado de gente. Esse povo se chamava os Amalequitas, e Moisés dá uma ordem ao seu auxiliar direto. Moisés tinha um auxiliar direto, chamado Josué, e ele dá uma instrução para o seu auxiliar direto, dizendo assim: Josué, escolhe alguns homens aí, e vai para a batalha. Eu vou subir, e não vou subir sozinho, eu vou subir com Ur, e vou subir com Arão, e nós vamos no alto do monte. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, lá embaixo Josué vencia os Amalequitas. Mas quando ele baixava as mãos, porque estava cansado, Amaleque e o povo de Amaleque, os Amalequitas, tinham vantagem e estavam guerreando. E você sabe que nós estamos nesse mover de oração. Deus está chamando a igreja para um tempo diferente. Deus está como um pai, escute aqui, como um pai disciplinando o seu filho, mas não disciplinando em raiva, não disciplinando em severidade, não, como um pai que quer que o filho volte às raízes, volte às rotas novamente, volte a um despertamento espiritual, porque Deus quer entregar algo, a palavra viva. Posso ouvir um amém? Só que a Bíblia nos convida a não viver pelo que nós estamos vendo. A Bíblia nos convida a viver o quê? Pela fé. Viver pela fé não é viver pelo que se vê. Porque por muito tempo, em um tempo de sonolência nossa, eu me incluo nisso, num tempo de sonolência nossa, Wilson, nós fomos muito naturais, nós fomos muito carnais, no sentido de, nós queremos descobrir as causas, muito no aqui e no agora. Não está dando certo aqui, porque a estratégia foi errada, Deus não está dando certo aqui, porque alguma coisa não está certa, então a gente sempre quer achar algum ponto de causa, mas o que acontece no mundo natural é uma consequência, é um sintoma. A causa não estava lá embaixo. Quando Josué estava perdendo a batalha, não era porque ele posicionou errado os homens, não é porque ele posicionou errado o grupo de combatentes, não era porque a estratégia de Josué estava errada. Também quando Josué estava vencendo, não é porque ele teve uma inteligência superior, ou porque ele teve uma capacidade superior. O que estava acontecendo lá embaixo era uma pura consequência. Porque a causa, ninguém estava vendo lá embaixo. Gente, e eu estou começando a pregar aqui essa noite. A causa, pastor Vitor Hugo, ninguém conseguia ver lá embaixo. A causa não estava lá embaixo. E para todos nós que cremos em Jesus e fizemos dele o nosso Senhor e Salvador, para todos nós, eu sei que às vezes eu até sou chato e insistente em te lembrar isso, mas isso é o Evangelho, meu amigo, então eu preciso te falar isso todo santo domingo. Sim, domingo pela manhã, domingo à noite, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, porque esse é o Evangelho, e a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, para todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus, que verdadeiramente, diz a palavra de Deus, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sim, na cruz do Calvário Jesus estava recebendo as nossas enfermidades. Posso ouvir um amém ou não? Na cruz do Calvário Deus estava levando as nossas condenações, as nossas culpas, os nossos pecados, e Ele morre com eles. Aleluia. Mas ao terceiro dia a Bíblia diz que Ele ressuscita. Posso ouvir um amém? E para todos aqueles que creem
nesse evangelho, nessas boas notícias, no que aconteceu na obra finalizada, a Bíblia diz que ele hoje está sentado em um trono. E mais do que isso, as Escrituras dizem que ele nos elevou para sentar juntamente com ele nas regiões celestiais. Aleluia. Ô meu amigo, se você souber aonde você está sentado, se você souber aquilo que Jesus fez na sua vida, na sua família, em prol dos seus filhos e aonde Ele te posicionou, mas o que acontece? João capítulo 3 diz isso, que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e as coisas naturais são discernidas de maneira natural. E nós hoje somos homens e mulheres espirituais, e por muito tempo de uma sonolência, nós vivemos como homens naturais, procurando causa lá embaixo. O que está dando errado aqui embaixo? Está dando errado. Por que não está dando certo? Por que a coisa está emperrada? Por que a porta não está abrindo? Por que o caminho está assim? Porque o caminho, a gente vai com uma lupa e a gente vai procurando a causa aqui embaixo. Mas aqueles que conseguiram só elevar os olhos para um monte, iam ver 3 homens lá em cima. E a Bíblia diz algo, que quando Moisés levantava as mãos, Josué vencia lá embaixo. Mas quando Moisés cansava, porque vai colocar, o pessoal que faz academia aí, ó, posso ouvir um glória a Deus dos atletas? Vai ficar 5 horas assim, ó. Experimenta ficar 5 horas assim, para ver se as suas mãos não vão cansar. Enquanto Moisés levantava as mãos, lá embaixo o povo vencia. Mas Moisés cansa. Moisés cansa. E quando ele baixava as mãos, Wilson, Amaleque vencia. A causa não estava lá embaixo, a causa estava lá em cima. A causa não estava lá embaixo, a causa estava lá em cima. Mas até aqueles que estão travando a batalha lá em cima cansam. Rapaz, tu está uma semana orando por isso e nada. Está 1 mês orando por isso e nada. Tu não vê resultado, tu não vê fruto, tu não vê nada. A gente cansa. A gente cansa. A gente cansa, por vezes, de estar nesse ambiente, lá em cima, com mãos levantadas, e aí você está fervoroso com Deus, e aí você vem domingo, e aí você crê, e aí você está pronto para, meu Deus, fazer coisas sobrenaturais em Deus, mas aí chega uma notícia na sua quinta, ou chega uma notícia no seu sábado de manhã, e você acaba cansando. Estou caminhando para o final, tá? Deuteronômio capítulo 25 vai dizer a mesma história, mas com mais detalhes. Você está aqui comigo? Deuteronômio capítulo de número 25, versículo 17. Agora Moisés, final da vida, está relembrando o povo. Eles estão prestes a entrar na terra prometida e agora eles vão... Deuteronômio é um resumão do que tudo que aconteceu. Moisés faz um compilado, um resumão de toda a história, mas só que ele vai dar um detalhe diferente. Deuteronômio 25, 17, eu sinto a presença de Deus aqui. Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando fostes libertos e partiste do Egito. Olha o 18, gente do céu, deixa Deus falar contigo aqui essa noite. Quando estavas cansado e exausto, e de surpresa pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacaram todos os desfalecidos que iam atrás. Foi um ataque covarde. Não foi um ataque foi um ataque covarde. Sabe o que eles fizeram? Eles sabiam que os que iam lá atrás
não conseguiam acompanhar o ritmo de quem estava lá na frente, estava lá atrás, e os lá atrás estavam o quê? Cansados e exaustos. E sabe o que os amalequitas fazem? Vão nesses ali, ó, vão lá atrás, e começam a atacar os cansados, e começam a atacar os exaustos. Eu quero te perguntar algo, será que algum dia você já ficou cansado de algo, dizendo assim, para mim chega? Para mim chega. Será que você já ficou algum tempo da sua vida exausto, tipo assim, eu estou cansado disso, eu estou cansado de caminhar e não chegar a lugar nenhum, eu estou cansado de caminhar e não ver um palmo na minha visão, eu estou exausto. E sabe qual que é o perigo disso? É que infelizmente, escute aqui, porque nós vamos orar nesse sentido também, nós vamos tirar um bom tempo de oração, que infelizmente, pastor Ricardo, o inimigo das nossas almas não tem pena quando a gente está cansado. Não tem pena quando a gente está exausto, porque exaustos tomamos decisões equivocadas, porque exaustos tomamos decisões sem pensar, porque exaustos tomamos decisões que na verdade não eram bem essas que deveriam ser feitas. O bispo Sérgio falou algo para nós essa semana, e eu guardei no meu coração isso. Ele estava dizendo sobre a passagem no Getsemane, e ele dizia algo para nós. Ele dizia assim, bispo Sérgio, dizia assim, Jesus falou algo para os 8, porque Judas já estava no conluio da traição. Ele falou algo para os 8, fiquem aqui. Ele vai com 3, Pedro, Tiago e João, e ele vai dizer algo para os 3, ele vai dizer assim, minha alma está angustiada até morrer. O pastor Ricardo estava nessa, né? Quando ele falou isso aqui para nós, né? Minha alma está angustiada até morrer. Fiquem aqui comigo, e vigiem comigo, e orem comigo. E ele vai sozinho fazer aquela célebre oração, que é, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. É passado 1 hora, e Jesus está lá, e Jesus volta, e quando ele volta, eles encontram os 3 como? Dormindo. Mas a Bíblia diz, por que eles estavam dormindo? Escuta aqui, ó. Ei, Deus está falando com a gente, Deus está falando com a igreja nesse momento, tudo que está acontecendo, Deus está falando com a igreja. A passagem diz que eles estavam dormindo, porque eles estavam cansados, a ponto, pastor Éder, de os seus olhos estarem pesados, eles não conseguiam se manter acordados. E aí os politicamente corretos, o líder politicamente correto, ia fazer sabe o quê? Vem cá, pastor Éder, ia fazer aqui, ó. Está cansado, né? Ô querido, vai para casa. Politicamente correto não ia dizer isso? Ô querido, tu não está cansado, cara. Pô, tua rotina foi difícil. Tua rotina foi difícil. Vai lá, eu fico aqui. Vai lá, dorme um pouco, descansa, tu está cansado. Obrigado. A gente ia fazer isso, politicamente correto. Sabe o que Jesus diz para eles? Olha na cara deles aqui, ó, eles cansados, pastor Alex. Vocês não conseguiram estar comigo nem por 1 hora? Vocês não conseguiram orar comigo nem por 1 hora? Aí ele fala o seguinte, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus confronta eles, porque Jesus sabia
que o inimigo das nossas almas não se compadece com o nosso cansaço. Mas o que fazer se a gente está cansado? Quem é o super-homem que não se cansa? Quem é a super-mulher que não se cansa? Quem é que está imune do cansaço? Quem é que está imune da decepção? Quem é que está imune da frustração? Me diz quem? Então quer dizer que não tem esperança para nós? Então quer dizer que quando a gente cansar a gente está ralado, é isso? Ai meu Deus, Jesus é lindo demais. Ele fica 5, 6 horas, sei lá quantas horas Moisés fica com aquelas mãos levantadas, mas aí cansa, sabe a primeira coisa que aqueles dois vão fazer, pastor Ricardo? Vão dar uma pedra para ele sentar. Eu não sei se você está entendendo aqui, mas eu não sei quem é a pedra para nós no Novo Testamento, eu não sei quem é a pedra angular, que é Jesus Cristo, meu amigo. Ele faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio para as suas almas. Nós temos que sentar nessa pedra, aleluia, nós temos que estar com Jesus, e Ele vai dar um descanso para as nossas almas. Jesus, meu amigo, quando você está cansado, você tem que correr para Jesus. Quando você está exausto, você tem que correr para Jesus. Quando você está frustrado, você tem que correr para Jesus. Quando você está amargurado, você tem que correr para Jesus. Sim, você pode estar cansado, mas você tem que sentar e descansar em Jesus. Descansar na sua obra completa, descansar na cruz do Calvário, descansar, meu Deus do céu. Primeira coisa que eles fazem quando Moisés cansa: tu tem que sentar, amigo. Tu tem que descansar. Eu vim aqui para falar para vocês, homem, mulher, a família de Deus, homem e mulher de Deus, vocês precisam descansar. Sim, nós estamos numa batalha, sim, nós estamos em uma guerra, sim, nós estamos travando coisas que nós, aparentemente é maior do que nós, mas em primeiro lugar nós precisamos descansar em Cristo Jesus. Aí em seguida, eles têm uma ideia. Moisés não vai aguentar ficar aqui com essas mãos levantadas. Não vai aguentar ficar com essas mãos levantadas. Vamos fazer o seguinte: tu fica de um lado, o Arão aqui, eu vou ficar de outro, e nós vamos levantar a mão desse homem, porque nós sabemos que a causa está aqui em cima. Oh meu Deus, porque nós sabemos que a causa está aqui em cima. Não interessa se eles são bons guerreiros lá embaixo, não interessa se eles têm uma boa estratégia lá embaixo. Se as mãos cansam aqui, não há estratégia que dê conta lá embaixo. Se as mãos cansam aqui, não há bons guerreiros lá embaixo. Não, nós entendemos isso. São homens espirituais que estão lá em cima. Eles sustentam as mãos de Moisés. E Deus, para nós orarmos, Deus quer levantar uma igreja de Ur e Arão. E eu estou falando aqui profeticamente. Nós não estamos travando uma batalha qualquer, nós não estamos tratando uma luta qualquer, não, nós vamos sustentar, porque nós sabemos que quando as mãos estão levantadas diante de Deus, Deus começa a operar lá embaixo. Primeiro começa no invisível, no campo da oração, e Deus vai lá embaixo manifestando os anjos, manifestando cura, manifestando libertação, manifestando restauração, manifestando saúde, manifestando provisão, mas começa lá em cima com as mãos levantadas. Ou nós nos acostumamos com as perdas, ou nós nos acostumamos dos amalequitas virem e roubar os cansados da igreja, virem e roubar os exaustos da igreja, virem e ferirem os desfalecidos. Ou a gente se acostumou com isso? A gente se acostumou com as perdas? Foi isso que o Bispo Flori brilhantemente, parece não, ele estava profetizando tudo. Eu encorajo você a ir no YouTube e você ver a mensagem do Bispo Flori na virada do ano. Ele estava falando sobre isso. Meu Deus, como muitos de nós, a gente não estava atento do que o homem estava falando aqui em cima. O homem na virada do ano estava vendo espiritualmente tudo isso. Ele pregou sobre isso, ele pregou sobre esse lugar de oração.
Nós não podemos nos contentar mais com as mãos cansadas. E o que acontece? A Bíblia diz que quando eles levantam a mão de Uri e Arão, assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Se coloque de pé. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Tem algo que Deus quer ministrar em nós aqui. Quero repetir. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Aqui nessa passagem tem uma primeira palavra que aparece em toda a Bíblia. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Aqui aparece uma palavra, a primeira vez que aparece uma palavra na Bíblia. E toda vez que aparece uma primeira palavra na Bíblia, norteia todo o resto. Sabe que palavra que é? Emuná. Que sabe o que significa? Fé. Meu Deus. Assim, suas mãos ficaram firmes. A fé tem a ver com você estar no lugar firme, no lugar de certeza, no lugar inabalável. Sim, porque ele estava sentado nessa rocha. Meu amigo, quando nós entramos nesse ambiente de oração, a nossa fé é fortificada. Quando nós levantamos as nossas mãos, a nossa fé é fortificada. Quando nós entramos nesse ambiente de oração, mesmo com mãos cansadas, mas tem e tem Arão levantando as mãos, meu amigo, diz a Bíblia que as mãos são fortificadas até o pôr do sol. Sabe o que significa isso? Até o fim, meu amigo, até o fim. Moisés sendo levantado as mãos aqui, Deus operando lá embaixo, Deus operando na sua casa, Deus operando na sua saúde, Deus operando na sua restauração, Deus operando no seu casamento. Eu estou pregando para uma igreja viva aqui essa noite ou não? Deus operando. Mas meu amigo, é um tempo de você levantar as mãos e dizer: eu serei e eu serei Arão. A causa está aqui em cima, a causa da minha casa está aqui em cima, a causa dos meus filhos está aqui em cima, a causa do meu trabalho está aqui em cima. Não está lá embaixo, não está lá embaixo. Eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu vivo pela fé.